Ló. Quando Deus ele fala uma coisa, irmãos, nós devemos atender ela fielmente, né? Nós sabemos que essa atitude acabou trazendo alguns problemas para Abraão, né? Depois, né, dessa convivência, depois que esses dois homens obtiveram riquezas, a diferença, o problema não é as riquezas que eles obtiveram, né, nesse período, mas era o coração deles, tá certo? Então o problema não está na riqueza, em bens materiais, mas é no seu coração quanto a essas coisas. Eu acho que é João, não sei se é João ou é Paulo que fala, né, diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males, né? Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Tudo que Deus nos dá, irmãos, é para ser útil, para ser servido, para ser usado na vida da igreja, tá certo? Na obra do Senhor. Tudo que Deus nos dá é para ser usado para o Senhor, porque tudo que nós recebemos é dele. Mas se o seu coração não for correto com relação a essas questões de bens, de riquezas materiais, assim como Ló, né, você pouco a pouco pode acabar descendo para Sodoma e Gomorra, tá certo? Por mais justo que você seja, por mais honesto que você seja, mas o fim de alguém que tem o coração com raiz de ambição é descer para Sodoma e Gomorra. E o destino não é, às vezes nós até fazemos isso, até nos apegamos a essas coisas, pensando em nossa família, em dar mais conforto para a família. Não sei se foi o que Ló pensou, né, quando desceu para Sodoma e Gomorra, né, estava cansado de viver em tenda, né, de habitar em tenda, aí decidiu, vou dar uma condição melhor para os meus filhos, para minha esposa, eu vou morar na cidade, né, vou morar na cidade. Eu acho que é por isso que Dadinho não quer sair lá de Jovaneiro, lá do sítio, né, para não ter esse perigo, né, Dadinho? Mas a questão é que, por eles terem descido para lá, os homens de Sodoma e Gomorra eram extremamente maus. Irmãos, Sodoma e Gomorra é um retrato do mundo hoje que nós vivemos, tá certo? O mundo que nós vivemos hoje, eu acho que a situação em que o mundo está, talvez, como os irmãos falaram na semana passada, já esteja pior do que Sodoma e Gomorra. Já esteja pior do que Sodoma e Gomorra. Por isso que lá em Lucas, o Senhor ele nos adverte quanto à sua volta, dizendo que assim como foi nos dias de Noé, e também como foi nos dias de Ló. O que é que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, estavam todos desapercebidos, e só perceberam quando, né, veio a destruição. No caso de Noé, o dilúvio, né? E no caso de Sodoma e Gomorra, né, a destruição ali com fogo, né, enxofre, que acabou com toda aquela cidade. As pessoas hoje vivem de uma maneira tão entorpecida pelo pecado, que ouvir falar da volta do Senhor, ouvir falar do Senhor, parece que é alguma coisa que nos incomoda. Por quê? Porque o pecado, irmãos, ele cega os olhos das pessoas e endurece o coração delas, para que elas não vejam, né, e para que elas não creiam, e assim sejam salvos. O inimigo de Deus, ele usa o pecado para trabalhar no coração das pessoas, para que a situação delas se encontre dessa maneira. Então, as coisas que são anormais, que eram anormais, hoje em dia têm se tornado coisa mais comum e normal, tá certo? Mais comum e normal. Você tem uma ideia, né? Ontem eu estava assistindo, como é que diz? A CNN, né? Aí tem uma sessão lá, um quadro, que é de uma mulher, que eu não sei como é que é o nome dela, que ela indica bons filmes. Aí a âncora, né, do jornal lá da manhã, perguntou, e um bom filme para nós assistirmos, né, Natal, né, que as pessoas procuram filme de Natal, né, normalmente quando chega esse período,
que as pessoas mais pensam o quê? A família, estar com a família. Aí ela indicou um filme que tem como protagonismo 2 homossexuais. E é lindo isso, né? É lindo isso. Veja só que situação as pessoas encaram essa situação. Antigamente isso era uma situação que era vergonhoso para a sociedade. Lá em Sodoma e Gomorra, irmãos, isso era normal até demais. Era normal. É tanto que quando os anjos chegaram em Sodoma e Gomorra, né, e Ló levou eles para sua casa, eles queriam permanecer à noite na praça, para ver realmente se tudo que, né, tudo aquilo era verdade mesmo. Quando eu vejo essa passagem bíblica, eu acho assim, que era para eles se encherem mais de raiva, sabe por quê? A situação ali não era normal. E eles foram levados para a casa de Ló, e à noitinha, eles foram até a casa de Ló, exigindo que Ló mandasse aqueles homens para fora, porque eles queriam abusar deles. E quando você está envolvido com o mundo do pecado, sabe, com Sodoma e Gomorra, irmãos, até o senso, sabe, até o seu senso moral, porque Ló era um homem justo, até o senso moral de Ló já não existia mais, ao ponto dele oferecer as 2 filhas, para que os homens abusassem delas. Você teria coragem de fazer um negócio desse? Eu fico, né, eu tenho 2 filhas, eu não consigo nem imaginar um negócio desse, irmãos. Mas veja como o pecado entorpece as pessoas, que mesmo uma pessoa justa como Ló, acabou cedendo a essa situação. E talvez ele fosse tão envolvido com as coisas daquela cidade, que quando os anjos disseram, se tem mais alguém aqui que você queira que saia, ele foi chamar os genros para que saísse, e eles levaram na brincadeira aquilo ali. Sabe, nós precisamos ter cuidado com o nosso relacionamento com as pessoas com quem convivemos, sabe? A maneira como nós convivemos, às vezes você chega numa roda de amigos, está lá aquela brincadeira, aquelas piadas imorais, e você se envolve com aquele tipo de situação, aí quando Deus lhe dá uma oportunidade para falar da palavra do Senhor, você acha que eles vão levar a sério isso? Como é? Eles gacejavam, tá? Eles... que é isso, né? Olha só, levou na brincadeira. Você não vai ter autoridade, irmãos. Por isso que eu estou falando isso, não é que nós vamos ser ET, sabe, aquela pessoa que todo mundo tem raiva, não é isso que eu estou dizendo. Mas tenha senso, tenha discernimento. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas, ele julga todas as coisas, sabe? Diante de algumas situações, nós precisamos, irmãos, nos posicionar. Nós somos filhos de Deus, somos cristãos, e não podemos, assim como Ló, sabe, irmãos, naquela época, sabe, Noé, ele vivia no meio de uma geração corrupta e pervertida, assim como foi nos dias de Noé, hoje também é do mesmo jeito. Fabiano, você está lá, sabe, no seu meio de convívio, no meio de uma geração corrupta e pervertida, mas Noé, ele não se contaminou com aquela geração. Quando Deus olhou e viu ali que ele ficou tão chateado, tão irado, sabe, que queria destruir toda a carne, todo ser que respira, ele achou alguém, né? Noé achou graça diante de Deus. Nós precisamos, no meio dessa geração, irmãos, achar graça diante de Deus. Precisamos ser a diferença. O Senhor disse que nós somos a luz do mundo. Precisamos nos posicionar como luz. Aonde você chegar, sabe, irmão, se alguém se incomoda, é porque você está brilhando. Precisamos também ter o sal da terra. O Senhor falou que nós somos o sal da terra. A esposa de Ló, ela se transformou em quê? Em uma estátua de sal. Sabe? Às vezes o sal, se o sal, ele é, como é que chama? É insípido, é? Ou seja, sem sabor, ele não presta para nada. Só presta para quê, Assis? Ser jogado fora. Assim foi a condição da esposa de Ló. O coração dela estava pegado àquela cidade, à rotina daquela cidade. Ela, como é que o irmão fala? Estava enamorado, né, por aquela cidade. O coração dela, né, ela quando eles chegaram
me ajudem aí, Zoar, foi, né, a cidade que, para onde Ló pediu para que os anjos enviassem. Quando eles estavam chegando lá, aí foi que a esposa de Ló olhou para trás. Eu não sei se muitos que já estão aqui vivendo a vida da igreja, às vezes quando chega nesse período, né, depois vai vir o carnaval, né? Na verdade, inicia-se já a partir de agora, né? Porque depois vem como é que chama? Eu não me lembro bem como é a quaresma, porque na verdade o carnaval faz parte de uma festa religiosa. Tá entendendo? Uma coisa está ligada com a outra. Aí às vezes a gente fica querendo olhar para trás, né? Eu gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto dessas coisas. Estamos chegando no período de Natal, irmãos. Pasme, irmãos. Muitos cristãos às vezes enfeitam suas casas com aquelas coisas, mesmo sabendo da realidade do que aquilo é. Irmãos, todas essas coisas a gente deve tirar dos nossos lares. Não devemos nos envolver com essas coisas. A gente precisa estar claro quanto à questão do Natal. Jesus não nasceu nesse dia. E nem Ele nos mandou comemorar o seu nascimento. Ele nos mandou comemorar, sabe o quê? A sua morte. Em lembrar do que significa a crucificação de Cristo. Isso foi o que Ele nos lembrou fazer, o que nós fazemos todos os domingos aqui. Quando partimos o pão, o cálice, né, e o pão. É isso que nós devemos ter, um viver de cruz. E não nos envolver com essas coisas que nós sabemos que por trás dessas coisas está escondida festas pagãs. E que foram introduzidas no período mais escuro da vida da igreja, e que até hoje muitos cristãos se envolvem com isso, se emocionam, se prestar atenção que o período mais triste do ano é esse período, sabe? Eu fico triste com isso, porque se fica tão triste, é choro, qualquer coisa está chorando. Eu não sei se os irmãos eram assim, mas quando eu era envolvido com isso, tudo eu chorava. Eu não sei o que é, mas tudo chorar, irmãos, é um momento, isso não tem nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo, isso é olhar para trás, isso é olhar para trás. Se você ficar olhando para trás, se envolvendo com essas coisas, você vai se tornar uma estátua de sal, sabe, irmão, sem sabor. Nós somos sal da terra. Diga para o irmão, você é sal da terra, irmão. Senhor Jesus. Olha só quantas coisas nós podemos, sabe, irmãos, ver aqui na passagem, e nós precisamos nos posicionar. Tenham a identidade de cristão, não se envolva com essas coisas. Devemos nos envolver, irmãos, com a palavra de Deus. É isso que nós devemos nos envolver, com a imersão, com as lives. Ó Senhor Jesus. Olha só. Aqui na segunda-feira, no ponto 1 da imersão, diz assim, ó, quando Abraão foi para Siquém, porque quando ele chegou em Harã, né, ele permaneceu um certo tempo até que o pai dele morreu. E ele depois, o Senhor apareceu para ele, né, que renovou a promessa, que faria dele fecundo, que daria a terra, que ele deveria ir para uma terra que o Senhor iria mostrar. E aí ele partiu. E quando Abraão foi para Siquém, quando ele chegou, foi próximo dos montes Gerezim e Ebal. O Gerezim representa a bênção, e o Ebal, a maldição. Séculos depois, o povo de Israel chegou a esse lugar antes de entrar na boa terra de Canaã. Se Israel escolhesse ouvir a palavra do Senhor, vamos ler esse trecho aí todos juntos? Se Israel escolhesse ouvir a palavra do Senhor e aguardá-la, escolheria a vida e a bênção. Diga assim agora, troque Israel, só Israel que pode ficar com Israel, certo? Mas o resto coloca o seu nome, tá certo? Bota o seu nome. Se Sérgio escolher ouvir a palavra do Senhor e guardá-la, escolheria a vida e a bênção. Amém. Irmãos, o que é que você quer? A vida ou bênção?
Aleluia! Vida e a bênção, a vida e a bênção, a vida e a bênção. Senhor Jesus. Irmãos, mas para isso nós devemos ouvir o que? A palavra do Senhor. O que é escolher a vida e a bênção? É escolher ouvir a palavra do Senhor. Escolher ouvir a palavra do Senhor. Você chega, né, eu sei lá, naquele horário, né, na quinta-feira tem um jogo do seu time. Aí você tem Jerezi e Ebal, né? O que é que você escolhe? A live é quem? É Jerezi, né? E Ebal é o jogo. Mas as irmãs podem ter outras coisas aí no meio, né? Então, parece que os irmãos eu acho que se identificam mais com futebol. Hoje nem tanto, né? Mas mais para os irmãos. Mas tudo aquilo quando você tem a palavra ali para ouvir, que você escolhe em vez da palavra, irmão, você percebe que às vezes até ouvindo a live, você tem uma escolha. Ele quando chegou aqui nesses dois montes, né, assim como Israel, o Senhor deu uma escolha para ele, e assim como deu para eles, também dá para nós. Aí às vezes você está assistindo a live, Pedro Dom diz que nós devemos ouvir a palavra com atenção. Sabe, quando a gente ouve a palavra com atenção, é que nós recebemos vida e bênção. Mas se você está assistindo a live e está distraído com o celular, o que é que você está escolhendo? Jerezi? É Baal. Tá certo? É Baal. Você sabe por quê, irmãos? É tão importante nós assistirmos as lives junto, porque nós somos guardados dessas coisas. É ou não é? Eu falo por mim, sabe? Eu faço isso por mim, sabe, irmãos? Eu vou para as reuniões da live, na casa, né, lá em Dadim, no sítio, né? Essa semana tinha tripa, né, com cuscuz, aí, olha só, a gente não foi, né? Por quê? Porque ali a gente começa a ouvir a palavra, né? Aí um começa a tocar num ponto, aí eu compartilho, mesmo durante a live ali, um vai falando, né, Dadim disse que é para não dar sono, né? E a gente vai ali ouvindo a palavra e vai absorvendo a palavra e guardando ela no nosso coração, sabe? E às vezes quando eu estou só, qualquer coisa eu fico, aí boto o celular de lado, quando pensa que, vou olhar, boto o celular de quando pensa que não, já perdi o fio da meada, já não sei mais o que é que Pedro Dom está falando, o que é que os irmãos estão falando, sabe? Por isso que é importante, irmão, nós ouvirmos com atenção. E as reuniões de quinta-feira, ela nos salva e nos faz escolher Jerezi, nos faz escolher a vida e a bênção. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, vamos fazer a melhor escolha. Né? A escolha certa depende de você. Preciosa é a vida. Escolha, pois, viver. Olha só, a escolha certa depende de quem, Assis? Tá certo? Ó, depende de mim a escolha certa. Então, escolha, pois, viver. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A quarta-feira, o ponto 1, eu desfrutei muito aqui, irmãos, a quarta-feira, nesse ponto 1. Olha só como é importante a palavra de Deus, a escolher a palavra de Deus. Quando Deus estava para destruir Sodoma, revelou a Abraão o que estava para fazer. Deus revela, vamos ler juntos. Deus revela o seu coração a quem anda com ele. Tudo o que está prestes a realizar, primeiramente revela a essa pessoa. Essa pessoa quem? Que está andando com o Senhor. Abraão então orou e intercedeu por Ló. Uma das funções de um profeta é interceder pelas pessoas. Irmãos, se andamos com Deus, se nós estamos juntos, seguindo de perto o Senhor, ouvindo a palavra, o que é andar com Deus? É estar seguindo a palavra de perto, ouvindo a palavra, praticando a palavra, usando as ferramentas. Se você faz isso, irmãos, Deus, Ele não faz nada sem antes revelar a você. Você sabia disso? Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas às vezes a semana, irmãos, que eu estou mais desfrutando do Senhor, é quando minha mente se torna mais criativa para a obra de Deus.
Não pense que sua mente não é importante, não. Sua mente é importante para Deus, porque faz parte de sua alma. Precisamos ter mente frutífera, não a mente infrutífera. Às vezes somos tão sagazes, tão astutos, tão inteligentes, seja para as coisas desse mundo, mas quando se trata para as coisas de Deus, irmãos, nossa mente parece que não funciona. Não é não. Nós não sabemos como fazer a obra de Deus. O que é que eu vou fazer? Mas se você estiver desfrutando, puxa, fazer isso, né? O Senhor vai revelando, ó, você precisa fazer isso. Tá certo? Deus, Ele se revela para você. Ele se revela, você tem aquele contato, você precisa ir. Essa semana a Suzana estava quase implorando, irmãos. Irmãos, tem alguém que se dispõe a ir comigo, visitar uma pessoa? Sabe? E às vezes nós, não sei, tem isso, tem aquilo para fazer. Nós precisamos nos sentir maus quando nós não descarregamos o encargo de Deus, quando nós não fazemos aquilo que Deus está nos mandando fazer. É por isso que o encargo, sabe? Paulo, ele falou que é como como é que ele falou? Ele disse que pois pesa sobre mim essa obrigação. Ele pesa sobre mim essa obrigação, que é pregar o evangelho, fazer a vontade de Deus. E eu estava compartilhando com os irmãos. É por isso que eu falo muito, sabe? Porque quando eu termino, eu chego, estou leve. Né? Os irmãos, eu estou na reunião, os irmãos, Sérgio fala demais. Sabe, irmãos, porque eu não consigo chegar numa reunião, sabe, e estou ouvindo aqui a imersão, estou fazendo a imersão e não ganhar nada, eu tenho que falar isso, eu tenho que, sabe, se você às vezes, agora eu vou contar uma experiência negativa minha, né, e eu me arrependi disso, e exatamente porque nesse dia eu não fiz a imersão. Eu estava entregando uma correspondência, aí chegou um camarada para mim, aí eu apressado, por quarta-feira, segunda, terça não chegou mala, não tinha nem perspectiva de chegar nada aqui, eu já estava só pensando, era nos correios, meu Deus, vai acabar tudo. Aí quarta-feira chegou, parece que Natal inteira, cheio de coisa para me entregar, aí minha cabeça estava só em, logo cedo, lançar, aí chegou um camarada, e só, antes de eu terminar, para vocês entenderem o que eu vou falar, o que é que os irmãos têm nos falado para nós hoje? Pedro, ele tem um ardor no coração, nossa região também, não só no resto nas outras CEAPs, mas também de nossa região CEAP, né, Nordeste, aqui em Sapé, de levantar missionários. E temos uma meta que é 85, né? 83 CEAPistas. Se eu não me engano, nós só temos 35, acho, uma coisa assim. Falta quantos aí? Tem 43 agora, graças a Deus, né? Aumentou. Ó, vamos lá, né? 43, e já temos uma semana aí para bater a meta, né? Temos uma semana. E aí, irmãos, se você está vivendo isso, se o seu coração está cheio disso, você está andando com Deus, para onde você olhar, você vai ver o quê? Missionário. Mas nesse dia eu só via mesmo, eram minhas entregas. As minhas entregas. Aí um camarada chegou, enquanto eu estava entregando, me entregou uma folhinha. Ele estava vendendo chaveiro. Mas o que me chamou a atenção foi que ele tinha assim, eu sou um missionário. O missionário estava fazendo o quê? Vendendo chaveiro. Aí eu olhei assim, eu disse, rapaz, eu não ando com dinheiro aqui. Quando saí, aí o Senhor me incomodou. Como é que pode? Eu dei um missionário para você e você nem perguntou se ele quer realmente ser um missionário. Quer atuar como missionário, não vendendo chaveirinho. E aí aquilo ficou me incomodando. Irmãos, a sensação era de um peso, sabe, nos meus ombros, porque eu não consegui descarregar aquilo ali. Sabe, eu não ofereci a ele, não perguntei a ele se ele quer ser um missionário. Não perguntei isso a ele. E quando nós não descarregamos o encargo, o sentimento que o Senhor está nos dando, revelando a sua vontade, e nós não praticamos, irmãos, é como um peso. Mas quando você pratica, sabe, você está com uma pessoa, posso orar por você? Quando você ora, irmãos, sejam sinceros, como é que vocês se sentem? Quando a pessoa recebe a oração? Se sentem, né, leve.
se sente leve. Nós vimos aqui na mensagem, me desculpe assim, eu não estou conseguindo, tá certo? Seguir aqui a linha, né? Da folhinha aqui, tá certo? Mas quando Abimeleque, né, tomou Sara por mulher, porque ele não sabia que Abraão era sua esposa, era esposo dela, né? E levou, Deus, ele em sonho repreendeu Abimeleque. E depois de ter falado que ele não a tocasse, tá certo? Ele não a tocasse, devolvesse a mulher para o seu marido, ele ainda diz assim, e pede para que Abraão, ele é profeta, para que ele ore e interceda por ti, interceda por ele. Nós precisamos, irmãos, entender que quando nós oramos pelas pessoas, nós estamos fazendo a função de um profeta, que é de intercessão, intercedendo. Abraão era profeta, porque andava com Deus, ele estava junto de Deus, Deus revelava para ele o que ele queria fazer, e Abraão, ele intercedia. Sabe por que Deus, ele revelou para Abraão o que iria fazer em Sodoma? Porque ele queria que Abraão fizesse o quê? Intercedesse por Ló. Irmãos, quantos Lós existem nessa cidade? Que estão já em Sodoma, ou então que talvez esteja descendo para Sodoma, sabe? E Deus, ele está revelando para nós, olha, eu vou destruir Sodoma. Eu vou destruir Sodoma. Qual deve ser o nosso coração? Abraão, ele podia ter feito, sabe? Olha só como um coração correto ele age. Se fosse talvez Ló, eu não sei se teria feito igual a Abraão. No momento em que Deus revelou o que iria fazer, ele já se lembrou, independente, né? Não guardou mágoa, não guardou ressentimentos, sabe? Ele intercedeu. Talvez aquela pessoa que você diz assim, essa não quer nada não, né? E o Senhor está revelando para você que vai acabar. Como é que tem que ser seu coração? De interceder, irmãos. Se desesperar. Nós precisamos, sabe, ser mais loucos nessa questão. Ser mais desesperados. Semana retrasada, ou foi semana passada, eu acho, não me lembro agora, Suzana nos chamou, né? Eu no meu, todo cheio de conceito, né? Porque você tem, eu vou dizer uma coisa a você, na hora eu fiquei com meus conceitos, mas depois eu vi assim, tem que ser dessa maneira mesmo. Às vezes a gente está em casa, não precisa nem ser a pessoa não. Camarada, eu passo o dia todinho a pessoa me incomodando, meu amigo. Eu não sei se vocês é assim. Eu nem atendo mais, tá certo? Nem atendo mais. A pessoa está trabalhando, ligando. Você quer um plano, né? Vamos aumentar seu plano, não sei o quê. É o dia todinho. Não pergunta nem se eu quero escutar, tá certo? Aí eu cheio de conceito, né? Suzana, era para ter avisado que a gente ia, né? Não, é assim mesmo, né? Irmãos, tivemos 2 comunhões no mesmo, e ainda disse assim, é bom que seja só uma, 2 não, ela nos levou logo, foi para 2 casas. Aí a gente chegou na primeira casa, né, do vigia aqui, ele já veio até para a reunião, que nós confundimos com o irmão dele, pensando que era o irmão dele, né, Júnior, né, Júnior. Chamam ele de outro nome, esqueci o apelido, eu só me lembrei do nome, né, Júnior, que é o vigia aqui do Banco do Brasil. E ali, além de não avisar, ainda a pessoa estava jantando cuscuz, né, jantando cuscuz. Aí ela, vem aqui para dentro, né, vem aqui para dentro, e ele está jantando aí, né, a gente sentou ali, eu estava percebendo que enquanto a gente estava falando, até a menina que estava comendo cuscuz, eu não sei se era a filha dele, ou era, porque tinha uma amiga da filha, era comendo cuscuz e prestando atenção, ouvindo, prestando atenção. E eles gostaram tanto, era para ser só 15 minutos, passamos, eu acho que uns 40 minutos lá, tá certo? Aí quando terminamos, nós já querendo ir embora, a gente foi para onde? Camila e João, Camila e João, já estava ligando para ela, né, se a gente não ia ou se a gente não ia, tá certo? E eu não, vai ou não vem ou não vem? Chegamos lá, aí mais 40 minutos, né? 40 minutos, irmão, mas eu digo a vocês, quando eu saí, eu fui cheio de conceito, mas quando eu terminou, eu chego a sair leve. Você quer ser feliz, irmãos? Quer tirar o peso dos seus ombros? Faça a obra de Deus. A gente precisa fazer mais isso, sabe? Às vezes, tem aqueles,
sabe, que tem mais habilidade para chegar, mas tem outros que nem tem tanta habilidade, mas estão se dispondo, chamando, eu tenho um contato, vamos visitar. É dessa maneira que nós precisamos funcionar. Se você não consegue, sei lá, não tem jeito, chama um irmão, ligue para um irmão, irmão, eu tenho um contato aqui, você pode ir comigo lá? Vamos lá. Irmãos, nós temos uma missão esse ano, nós temos uma missão. O Senhor, quando chegou deixa eu ver se eu encontro aqui, está aqui, ó, no versículo 9 do capítulo 18, preste atenção a isso aqui, ó, tá certo? Isso é uma missão, é uma meta nossa para o próximo ano. Então lhe perguntaram, Sara, né, os homens que estavam conversando ali com Abraão, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Sara estava dentro de casa, tá certo? Enquanto o Senhor estava ali, ela estava lá dentro de casa. Disse um deles, certamente voltarei. Olha só, isso aqui é Deus falando. A ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Irmãos, daqui a 1 ano, o Senhor está falando para nós, Ele está profetizando para nós. Daqui a 1 ano, Geraldo, certamente eu voltarei e vou dar a você um filho. Você vai gerar um filho. Você crê nisso? Irmãos, você crê nisso, irmãos? Daqui a 1 ano, quanto nós somos aqui, Joãozinho? 60? 50. Se daqui a 1 ano nós dermos ouvido ao que Deus está falando para nós, assim como falou para Sara, nós vamos estar com 100 irmãos reunindo. Vamos dobrar. Ele está dizendo que nos dará um filho. Mas olha só o que foi que Sara respondeu. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram velhos. Olha, já vem os, né? As justificativas, né? As justificativas. Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Aí foi que ela fez? Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo... Eu não sei se o que eu estou dizendo para você agora, você está se rindo no seu íntimo. Né? Sérgio, né? Eu não sei se você está se rindo. Tá certo? Irmãos, não importa a sua condição de esterilidade. Deus, Ele está dando na sua palavra, a palavra de Deus é para acabar com a nossa esterilidade. Deus, Ele não nos criou para ser estéreis. Sabe, Deus nos criou para, né, ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Eu me lembro que antes de eu me casar, eu dizia isso para Elias, algumas conhecem aqui, que é esposo de Sara, né? Elias, aí dizia isso para Tião, não sei se alguns irmãos conhecem, vocês têm que ter filho, encher a terra. Aí quando eu me casei, foi a primeira coisa que eles lembraram. E aí, vai encher a terra? Né? Mas aqui, irmãos, não é de filhos, né, físicos, mas de filhos espirituais. Irmãos, Deus quer nos dar filhos. Não importa. Sara aqui tinha quantos anos? Como é aí? Olha lá. Eu quero filho espiritual. Eu quero filho. Amém. Gostei. Sara, ela tinha quantos anos, Jesus? Me ajuda aí. 90 anos já, né? Porque o Senhor já tinha aparecido para ela. Tinha 90 anos. Irmãos, quantos anos você tem na vida da igreja? Você sabe aí quantos anos você já creu no Senhor? De convenção. Quantos anos? Durante quantos anos você não produz um fruto? Não importa. Irmão, não olhe para isso. Não vamos olhar se você tem 10 anos de esterilidade, se você tem 15 anos de esterilidade, se tem 20 anos de esterilidade. Não importa. Deus está dizendo que daqui a 1 ano, Ele vai voltar. E Ele vai nos dar um filho. Se eu crer no coração, crer nessa palavra, irmão, certamente isso vai acontecer. Não vamos se rir como Sara se riu. Não vamos duvidar da palavra de Deus. Não sou eu, irmão, que estou dizendo isso. É a palavra de Deus que está nos mostrando isso. Eu não sou capaz. Pedro Dog não é capaz, irmãos, mas a palavra de Deus é capaz. O Senhor Jesus é capaz de nos fazer férteis. Baixa de esterilidade na vida da igreja, irmãos. Vamos produzir para o Senhor. Agora, para isso, eu preciso andar de perto, seguindo a palavra, praticando a palavra. Sabe, nós temos, irmãos,
todas as semanas. Existem TCIs que estão atuando aqui em Angico, TCIs que estão atuando em Afonso, em Pedro Avilino, em Lages, em Santana do Matos. Muito bem, né? Lola estava compartilhando, que disse que foi tão bom isso. Foi tão bom isso aí, sabe? Você visita irmãs que não vão para a reunião, irmãs que são contatos, quem não é irmã ainda, isso vai produzir ou não vai produzir, irmãos? É isso que eu estou falando de mente frutífera, irmãos. Se você anda com o Senhor, sua mente é frutífera. Você pensa assim, puxa, o que vamos fazer? Vamos ficar aqui reunindo aqui em casa, que só vai 3, 4, e no final, às vezes, não sei nem se é a palavra, mas outro dia cheguei que estava lá em casa, vocês estão profetizando, como é? Quem é que estava lá naquele dia lá em casa? Era profetizando ou fofoca? Não era, eu esqueci agora a palavra. Sabe, a gente quando fica ali, acostumado, naquele grupinho, daqui a pouco você não tem a palavra, mas você está tocando. Aí você está desfrutando do Senhor, você não se conforma. Aí a sua mente, vamos fazer diferente, vamos dividir, botar dois em dois, vamos visitar as pessoas. Teve uma, Lola estava compartilhando, não sei se foi com quem, se foi com Lucimar, não me lembro com quem ela foi, com Madalena. A pessoa extremamente decepcionada com a religião, extremamente decepcionada, e ela disse, eu estou andando para ver se encontro um lugar, olha só irmãos, Deus levou as irmãs ali, achou o lugar, eu disse a Lola, você era para ter dito, achou o lugar, tá certo? Achou o lugar, irmãos, o melhor lugar é a vida da igreja, sabe, é a arca, que Deus está nos mandando edificar e preparar, irmãos, para que as pessoas sejam salvas. Devemos ser como Noé, passou 100 anos pregando o evangelho, anunciando o que iria acontecer. Irmãos, o que é que nós estamos falando? O que é o evangelho do reino? Não é só para salvar, tá certo, irmãos? A nossa alma, mas é para dar oportunidade para as pessoas também poderem salvar as suas almas, anunciando o que o Senhor está fazendo. E o que o Senhor vai fazer, isso é o evangelho do reino. Irmãos, é por isso que nós devemos crer no que o Senhor falou aqui, certo? Desde que a primeira vez que o irmão tocou nisso aqui, eu me lembrei, Senhor, eu passei por isso aqui, Senhor, daqui a 1 ano. Aí é tão, não é coincidência, sabe? É tão oportuno, porque nós estamos finalizando esse ano e o Senhor está nos dando aí está nos dando um deslumbre, irmão, do que vai ser o próximo ano. Pedro Dong disse que todo almoxerifado já está pronto. Tem até um grito de guerra que fala isso aí, né? Só não me lembro agora. Passa no almoxerifado e pega a santa ferramenta. O almoxerifado está pronto, tá certo? Está pronto. Só é você ir lá pegar a ferramenta. Está tudo pronto para que esse ano seja o ano, tá certo? O ano. Irmãos, eu não sei se vai ter mais nenhum ano. As coisas que estão acontecendo, por isso que o Senhor está convocando jovens, adolescentes, mas é todos agora, sabe? Adolescentes, né? Jovens, né? Valentes de Davi, que são aqueles mais, né? Meia idade, né? Os entendentes, dando apoio para que os irmãos possam sair, para que os adolescentes possam chegar nas cidades, para que possam visitar as pessoas. Final de ano agora, vamos ter mais uma oportunidade, né? Como nós já falamos, né? Estamos primeiramente priorizando os irmãos, aí também os convidados, vamos levar convidados com esse objetivo, não vamos levar convidados para a reunião, irmão, pensando em como é que chama? Em confraternização. Vamos levar as pessoas, nosso coração, quando você entrar naquele local, já tem que ir pensando, tem que olhar para as pessoas, onde é que está o missionário aqui dentro? Onde é que está o missionário? Amém? Amém? Eu estou leve, sabe, irmãos? Eu não consegui chegar nem no tema da mensagem, mas eu estava com o sentimento de falar isso para os irmãos, sabe? Estava com o sentimento de descarregar esse encargo para os irmãos. Senhor, próximo ano, irmãos, vai nos fazer férteis aqui nessa cidade. Vamos gerar os Isaques, tá bom? Amém? Ponto agora com o título da mensagem. Vamos gerar Isaques, irmãos. Aleluia! Vamos fazer pequenos grupos, aí os irmãos podem entrar mais aí na mensagem, tá bom?